Vou pedir para vocês entrarem lá no grupo do WhatsApp, dar um oi para mim lá, para constar como chamada, tá bom? Escreve o nomezinho de vocês lá. Olá, Laura! Gente, eu vou pedir que vocês abram também o áudio de vocês quando eu precisar, tá? Essa aula aí eu vou pedir bastante participação de vocês na leitura, tá? Aí eu vou chamar o nomezinho de vocês, Nayara, Maria Eduardo, Laura, Cássia, Carlos, Augusto, Adria. Aí vocês vão fazer a leitura comigo, ok? Vamos começar então. Deixa eu abrir aqui. Tá bom. Eu te chamo então mais para o final. Ok, todo mundo conseguindo visualizar aí? Então, gente, a oficina de hoje é inteligência emocional e clima organizacional. Vamos pensar um pouquinho, então, o que é, né? Inteligência emocional e clima organizacional. Tem umas figurinhas aí para a gente poder conversar. Vou lhe pegar uma água rapidinho, tá? Podemos começar, né? Então vamos lá. Inteligência emocional e clima organizacional. Alguém pedindo para entrar? Vamos ver. O Cleberson. Olá, Cleberson. Renan Dias. Se preparem, então, para a gente fazer as leituras, tá? Vou pedir a ajuda de vocês aí para a gente ler o material de hoje. Vamos lá. Inteligência emocional e clima organizacional. Estamos online, então, né, com a nossa oficina. E que vai tratar sobre esses dois assuntos, inteligência emocional e clima organizacional. Gente, o que é, então, inteligência emocional, né? É um assunto que a gente tem tratado bastante, que a gente ouve falar bastante, né? Mas
e que como a gente vai trabalhar inteligência emocional e clima organizacional, a gente vai tratar sobre os dois assuntos num aspecto de liderança, né? Então, primeiro a gente tem que entender o que é inteligência emocional, certo? Eu vou pedir para o Adrian. Pode ler para a gente, Adrian? Adrian? Ah, tá bom. Então tá, eu te chamo mais tarde, tá, Adrian? Maria Eduarda, então eu vou pedir para você começar lendo para a gente. Eu vou abrir aqui, então. Pode ler, prof. Pode. Uhum. Inteligência emocional é um conceito. Eita, peraí que travou. Inteligência emocional é um conceito em psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. Isso. Ai, legal. Obrigada, tá, Maria Eduarda? Imagina. Então, fica por aí, tá? Vamos lá, gente. Todo mundo vai ler um pouquinho. Então, inteligência emocional é um conceito em psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar, certo? Os próprios sentimentos e os sentimentos dos outros, né? Então, quem usa de inteligência emocional, quem tem essa capacidade, né? E trabalha essa capacidade da inteligência emocional, ela consegue reconhecer e avaliar os próprios sentimentos e os sentimentos dos outros, certo? E tem a capacidade de lidar com esses sentimentos. Isso é inteligência emocional. A gente não nasce sabendo, mas a gente aprende ao longo, né, do tempo, estudando, trabalhando, treinando, né? E tendo a própria experiência, vivenciando isso, seja em casa, né? No trabalho, na escola, no ambiente que a gente frequenta, ok? Então, a inteligência emocional é a capacidade de um indivíduo administrar as próprias emoções e usá-las em seu favor, além de compreender as emoções das outras pessoas, construindo relações saudáveis e fazendo escolhas conscientes, ou seja, ela administra as próprias emoções, né? Compreende as emoções das outras pessoas, construindo assim então relações saudáveis, certo? Por quê? Quando eu uso da inteligência emocional, né? Eu sei usar a inteligência emocional, obviamente eu sei ter bons relacionamentos, né? Porque as emoções é que às vezes nos constrange, é que às vezes nos frustra, e a gente sabendo administrar essas emoções, a gente consegue então ter relações, né, relacionamentos constantes aí, ok? A partir daí, então, confira as 8 habilidades de uma pessoa com inteligência emocional. Vamos lá. Nosso desenho aqui, nosso quadrinho, ele passa para gente aí 8 habilidades, 8 pontos fundamentais, tá? Então, o primeiro, ele gerencia adequadamente as suas emoções. Então, alguém que tem essa habilidade, né, alguém que tem essa capacidade da inteligência emocional, que trabalha em si própria essa inteligência emocional, é uma pessoa capaz de gerenciar as próprias emoções de forma adequada, né? Dois, ela respeita a si e ela faz com que outras pessoas a respeitem também, né? Isso é muito importante. Ou seja, ela usa dessa questão do respeito, mostrando que se respeita, então, nas suas ações, nas suas atitudes, né? A gente fala muito sobre valores, princípios, e está exatamente ligado a esse ponto. E
como ela se respeita, automaticamente ela ensina isso aos demais, que façam por eles mesmos, né? E que a respeite também, né? Terceiro, né, número 3, capacidade de automotivação. Eu vou estar falando um pouco sobre motivação hoje à noite, né, então quem puder estar lá com a gente pessoalmente. A capacidade de automotivação é aquela pessoa que não precisa de outra pessoa para motivá-la. Ela sabe, ela se conhece, por isso que é tão importante a gente falar sobre autoconhecimento, que vai ser o tema hoje à noite, presencial, né, lá na escola. Porque ela se conhecendo, ela sabe o que é melhor para ela trabalhar em si mesma, que a automotive, né? Então, ela faz listas de coisas que ela se conhece e que a motive, então, e ela não precisa que coisas externas venham motivá-la, ela consegue trabalhar em si mesma se automotivando, certo? Número 4, maior tolerância e capacidade de resiliência. Gente, outro ponto também, outra palavrinha-chave que é muito falada e usada hoje em dia, e que a gente vai estar também falando um pouco, hoje à noite, tá? Que é a tal da resiliência. Felipe Gabriel. Tudo bem, Felipe? Então, resiliência, né? Maior tolerância e capacidade de resiliência. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E essa questão de ser tolerante, né? Então, a pessoa que tem inteligência emocional, que tem essas habilidades, né? Ela consegue, então, ser uma pessoa tolerante e ela consegue ser resiliente, certo? E é um dos pontos fundamentais hoje que o mercado de trabalho tem buscado nas pessoas, nos funcionários, né, nos colaboradores. Número 5, melhores relações interpessoais. Gente, isso é automático, né? Imagina, pessoas que respeitam a si próprias e ensinam as demais pessoas a se respeitarem. Tem automotivação, né? Ela consegue gerenciar as suas próprias emoções. É óbvio que ela vai saber trabalhar essas relações interpessoais, esses relacionamentos, né? Número 6, controlar seus impulsos e regular seu estado de humor. Então, essa questão, né, de controlar os seus impulsos e regular seu estado de humor, ela está ligada ao número 1, que é gerenciar as suas emoções, né? Então, quando vem esses impulsos, né, às vezes a gente diz assim, falei, né, já saiu, acabou saindo. Então, controlar essas emoções e essas emoções com ações sequenciais, então, né, na sequência, mas controlar, então, esses impulsos, né? Antes de falar, antes de agir, antes de fazer, pensar 10 vezes, então, ter esse controle, autocontrole, né? E regular o seu estado de humor. Ela está vinculada a essa questão da resiliência, né? Essa questão de você passar por uma ação, uma atitude, uma consequência, algo, né? E isso muda o teu humor e você conseguir ter a capacidade de voltar ao teu estado inicial. Resiliência é isso, né? E é exatamente, está ligado, então, a controlar esses impulsos e o estado de humor, ok? Número 7, maior capacidade de comunicação. Gente, essa palavrinha comunicação, né, é algo muito importante, é fundamental hoje, né, quando a gente fala sobre organização empresarial, quando a gente fala sobre relacionamentos interpessoais, quando a gente fala sobre pessoas, né, o cotidiano, os nossos relacionamentos. Comunicação, ela é fundamental. Se não tem comunicação e se não tem uma comunicação adequada, vem consequências não positivas, né? Então, a comunicação, quem tem a capacidade de comunicar-se e comunicar-se de uma forma correta, inteligente, ela é bem-sucedida, certo? E ser, né, capaz da inteligência emocional é ser uma pessoa capaz, então, de uma comunicação bem-sucedida, de uma boa comunicação, de maior comunicação, né? Consequentemente, porque a comunicação aqui é o número 7, então, se a gente for avaliar as demais, né, se eu sou uma pessoa que me automotivo,
que eu sou tolerante, que eu sou resiliente, né? Consigo melhorar as minhas relações interpessoais por consequência disso, né? Consigo gerenciar as minhas emoções, controlar os meus impulsos, regular o meu humor, né? A minha comunicação, ela é bem sucedida, ela consegue abranger mais espaço, né? Então, é óbvio que eu consigo trabalhar essa questão, que é muito importante hoje, né? Comunicar-se é fundamental. Número 8, tomar decisões mais adequadas, né? Então, a partir de 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu chego nesse final aqui, então, sabendo que eu possuindo essa questão da inteligência emocional dentro de um clima organizacional, que estamos falando sobre empresas, tomar decisões adequadas, né, é fundamental, trabalhando com pessoas. Então, quando eu tenho que tomar decisões, mas não somente tomar decisões, né, de qualquer jeito, isso não vai. É tomar decisões adequadas, assertivas, né, conhece as situações, está estudando ali, está observando as situações e toma decisões adequadas, ok? Então, aqui nós temos rapidamente as habilidades de quem tem inteligência emocional, certo? Vamos lá. Clima organizacional. O que é o clima organizacional? Eu vou pedir para a Nayara ler para mim. Pode ser, Nayara? Boa tarde. Boa tarde. O estudo do termo clima organizacional tem como missão principal a compreensão das necessidades, preocupações e percepções dos colaboradores de determinada empresa. O interesse em clima organizacional iniciou-se na década de 1930 e aumentou bastante durante a década de 1960. Muito obrigada. Isso aí. Então, clima organizacional, né, é um estudo que tem por missão principal, então, a compreensão das, primeiro, necessidades, depois, preocupações e as percepções, então, dos colaboradores, né, dos meus funcionários, certo? Dentro dessa organização, dentro dessa empresa. Então, o interesse sobre o clima organizacional, né, vem desde a década de 30, mas tem aumentado, então, desde a década de 1960, e hoje, então, ele é um top muito valorizado, né, e que está muito em alta, né, se trabalha muito isso desde o momento em que a gente viu que o recurso humano, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser valorizado, né, é um recurso importante e a gente precisa ser mais humano, né, tornar as coisas mais humanizadas, certo? Exatamente porque a gente está vivendo em um tempo muito tecnológico, né? E cada vez mais a tendência é essa mesma. Então, quando a gente faz o estudo do clima organizacional, subentende-se, então, que a gente está exatamente trabalhando a compreensão das necessidades, preocupações e das percepções dos nossos colaboradores. Então, vamos lá, a liderança emocional e sua influência sobre o clima organizacional. O que a gente vai abranger, então, hoje na oficina? Os efeitos que a liderança constituída de inteligência emocional, chamada aqui de liderança emocional. O que nós fizemos, então? Quando a gente fala sobre inteligência emocional e clima organizacional, eu não posso deixar de falar sobre liderança. Então, o que a gente abrangeu aqui hoje é uma liderança que constitui, né, que faz uso da inteligência emocional. Então, nós vamos estar chamando de inteligência emocional e a sua influência, né, sobre o clima organizacional. Ok? Então, vamos lá. Com o advento da globalização, as organizações precisam cada vez mais ser competitivas. E para que vençam nesse cenário tão complexo, é necessário que aqueles que desempenham o papel de líderes estejam dotados de capacidades, habilidades e de atitudes que se traduzam no aumento do desempenho, motivação e satisfação de seus liderados. Então, vamos lá. Por que a gente fala sobre inteligência emocional e sobre clima organizacional, né? Com a globalização, com toda essa questão da concorrência, né, com toda essa questão de cobrança, né, de cumprimento de meta,
querendo ou não, a gente acaba tendo pessoas, né, sendo o tempo todo cobradas, então trabalha muito essa questão das nossas emoções. Então, o clima organizacional, ele vem exatamente para estudar exatamente isso, né? Então, ele desempenha um papel exato de líderes estejam dotados, então, de capacidades, habilidades e atitudes, que venham ao encontro, então, né, de trabalhar os liderados no desempenho, na motivação e na satisfação, certo? Então, ele tem que ser capaz, ele tem que ser hábil e ele tem que usar de atitudes para os seus liderados, para a sua equipe de trabalho, né? Para que eles venham desempenhar, motivar e estar satisfeitos, certo? O objetivo é identificar e compreender o impacto da liderança emocional sobre o clima organizacional e os seus resultados para a organização, retratando o grau de satisfação material e emocional das pessoas e a qualidade do ambiente interno de uma organização. Ou seja, quando eu faço uma avaliação de clima organizacional na minha empresa, nada mais, nada menos, eu estou tentando identificar a qualidade do ambiente da minha empresa, certo? Se os meus liderados, se os meus colaboradores, eles estão em um ambiente de qualidade, na visão deles, né? Então, eu preciso entender o que se passa com eles. Como é que eu vou fazer isso? Fazendo pesquisa através do clima organizacional, que é nada mais, nada menos do que fazer perguntas, né? Aonde eu vou fazer as observações, vou conseguir identificar as satisfações, as insatisfações dos meus liderados, ok? São exemplificados os modos de ação dos líderes, os estilos definidos, as competências necessárias para o exercício da inteligência emocional. Todos estes funcionam melhor e os respectivos impactos no clima da organização, tá? A gente vai ver, então, alguns exemplos, né? O que acontece exatamente quando a gente fala sobre emoção, retratada, então, ação e atitude, tá? E daí o que fazer. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Laura, lê pra gente. Oi. Oi. A expressão das emoções pode fornecer informações valiosas sobre as pessoas e sobre as diversas situações. Uma explosão de raiva dirigida a um colega de trabalho pode ser reflexo da sobrecarga pelo excesso de trabalho. Uma sensação de ansiedade a respeito de uma apresentação pode significar a necessidade de um maior preparo sobre os fatos e números. Já a frustração com o cliente pode sugerir a necessidade de se encontrar com outros meios de comunicar-se com ele. Dessa forma, as informações e as emoções podem alterar as tomadas de decisões de modo a reverter muitas situações, tomando-as assim mais favoráveis aos objetivos individuais e organizacionais. Perfeito, obrigada, Laura. Imagina. Então, aqui nós temos 3 ações, né? 3 sentimentos, 3 emoções que ocasionou, então, algumas atitudes, né? Então, vamos avaliar aqui, ó, uma explosão de raiva dirigida a um colega de trabalho, né? Então, vamos exemplificar aqui uma situação em que você está lá no trabalho e, de repente, teu colega, ele explode, né? Começa a gritar, a dizer que não aguenta mais, né? E explode de raiva. Pode ser que isso está acontecendo, né? Porque ele está sobrecarregado, né? Ele está com excesso de trabalho. Então, ele explodiu, certo? Por outro lado, aqui nós temos uma outra situação, ó, uma sensação de ansiedade, né? Uma pessoa que está ansiosa, certo? Né, a respeito de uma apresentação, ela vai, né, talvez vai ter uma reunião em que ela vai fazer uma apresentação, ela vai se apresentar, né, para alguém, alguma chefia da empresa. Então, isso pode significar a necessidade de um maior preparo sobre os fatos e sobre os números, né? Então, ela vai ser questionada, talvez, daí ela está ansiosa por isso,
porque provavelmente ela não está tão preparada quanto deveria, né? Se ela não estiver por dentro dos números e dos fatos, ela vai ter problemas, né? Já a frustração com o cliente pode sugerir a necessidade de se encontrar outros meios de se comunicar com ele. Ou seja, a gente fala muito, né, no atendimento ao cliente, que a gente precisa conhecer o cliente, a gente precisa conhecer as necessidades do cliente. Então, a frustração com o cliente, né, sugere que eu preciso me preparar melhor, né? Então, eu preciso conhecer, então, outras formas de me comunicar, porque eu preciso conhecer o meu cliente. Então, o que coloca aqui a inteligência emocional, né? Que nós precisamos, sim, conseguir identificar essas emoções, essas ações, atitudes, estudando, avaliando, né, percebendo, porque elas são consequências de alguma coisa. Então, eu não posso olhar para o que está acontecendo, e sim tentar identificar o que está acontecendo, que ela é um resultado de algo que eu não estou falando, que eu não estou tocando no assunto, né? Então, é um reflexo, na verdade. E é aí que entra a inteligência emocional, é aí que entra o clima organizacional fazendo essas avaliações, certo? Avaliando essas emoções. Então, dessa forma, as informações que as emoções fornecem podem alterar as tomadas de decisões. Então, as emoções, elas são informações, certo? E elas são valiosas para a gente poder fazer uma análise exatamente do clima organizacional, da cultura organizacional, do ambiente de trabalho, ok? O ambiente externo de uma organização passa a se caracterizar por significativas mudanças, né, que ocorrem nos campos sociais, econômicos, político e tecnológico. Ou seja, o ambiente externo, aquilo que fica fora da empresa, né, aquilo que fica fora do meu setor de trabalho, da minha equipe de trabalho, ela querendo ou não, ela exerce, então, mudanças, certo? Diretas ou indiretamente sobre a minha organização. E quais são esses campos, né? São os sociais, são os econômicos, são os políticos e são os tecnológicos. Ou seja, quando acontecem algumas situações, né, no campo social, no campo econômico, no campo político, no campo tecnológico, ele vai automaticamente trazer mudanças que vão ocasionar mudanças diretas ou indiretas na minha organização, no meu setor, na minha equipe de trabalho, né? E alterando, então, assim, o clima organizacional que automaticamente eu tenho que estar estudando e avaliando constantemente, certo? Vou pedir para o Renan ler para mim, pode ser? O Renan tá sem microfone, prof. Ele tá no computador. Ah, legal. Obrigado por me avisar. Quem é que tá falando? A Gidil? Deixa que eu leio. Legal, obrigada. Entende-se aqui que os líderes sejam os elementos de maior importância para o sucesso organizacional, no que se refere à capacidade de lidar com a complexidade das mudanças externas e internas. Muito bem. Então, o que a gente colocou aqui, né, é que os líderes, eles são fundamentais, né? Eles são aqueles que fazem a avaliação, que conseguem captar o que está acontecendo com os seus liderados, né? Ler, então, o clima organizacional, entender que as coisas externas influenciam no clima, né? E ele automaticamente se prepara para isso que vai acontecer e trabalha também individualmente os seus colaboradores, trabalhando, então, né, na individualidade, que acaba sendo o todo, que é o clima organizacional da empresa, né, em prol da organização, que é a própria empresa. Então, a gente entende aqui que o líder, ele é fundamental para o sucesso da organização, certo?
É papel do líder influenciar os colaboradores para o atingimento de metas organizacionais, né? Então, com toda essa capacidade, né, de ler tudo isso, ele é o que influencia, ele é o maior influenciador, né? Então, ele influencia os seus colaboradores para atingir as metas que a organização coloca, né? E para desempenhar esse papel, o líder ele tem que se basear no pressuposto que a inteligência emocional ela tenderá a ter mais sucesso junto à sua equipe de trabalho, favorecendo o desempenho de um clima organizacional adequado. Ou seja, né, se ele usa, então, dessa inteligência emocional, é automático, né, é consequencial o sucesso da equipe de trabalho, certo? Se ele exatamente usa todo esse contexto aqui que a gente acabou de colocar. Correlação entre liderança, né, que é a inteligência emocional, e o clima organizacional, contribuindo assim para a geração de um ambiente de trabalho favorável, motivador e produtivo, certo? Então, quando o meu líder, né, ele trabalha em prol do liderado, com o objetivo de alcançar os resultados para a organização, fazendo uso da inteligência emocional, né, trabalhando o clima organizacional, ele está construindo, então, um ambiente de trabalho favorável, motivador e produtivo. Ele está construindo um ambiente de trabalho favorável, né? Ele está construindo um ambiente onde todo o colaborador dele ali gosta de estar, né? Automaticamente, ele motiva essas pessoas, então, são colaboradores que estão motivados, e o resultado vai ser o quê? Produtivo, né? Vai ser uma equipe que vai produzir, então automaticamente vão alcançar os resultados, né? Parece tudo muito fácil, né? Mas é trabalhoso, na verdade. Depois, lógico, até se torna fácil, porque é algo que eu vou construindo ao longo do tempo. Goleman, de 2004, é uma citação, né? Define a inteligência emocional como sendo capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e dos outros, de motivar a nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro de nós e de nossos relacionamentos. Então, o que ele diz aqui, ó? Que inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e dos outros, isso a gente sabe. De motivar nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro da gente, né? E dos nossos relacionamentos. Então, inteligência emocional, né, é alguém que consegue, de forma inteligente, trabalhar, gerenciar as próprias emoções. Automaticamente, quando eu tenho essa experiência comigo mesmo, eu consigo identificar isso nas outras pessoas, certo? E, consequentemente, eu tenho bons relacionamentos. Vocês conseguem ver que é automático isso? É uma corrente? Quando eu trabalho emoções em mim, adquirindo, então, experiência, né, por fazer isso constantemente, eu vou conseguir identificar a mesma coisa que eu captei em mim em outras pessoas. E relacionamento é feito de uma ou mais pessoas. Então, quando eu consigo trabalhar em mim e identificar no outro também a mesma coisa, eu estou trabalhando relacionamento. Concordam comigo? Então, inteligência emocional nada mais é do que fruto do autoconhecimento, que é o que a gente vai trabalhar hoje à noite. Autoconhecimento. Quando eu me conheço, quando eu trabalho as minhas emoções, certo? Automaticamente, depois, com tanta experiência, eu consigo ver isso nas outras pessoas. E, então, eu consigo criar relacionamentos saudáveis, certo? Olha só. O autor, ele enfatiza as capacidades da inteligência emocional como sendo a habilidade de dirigir eficazmente a nós mesmos e a nossos relacionamentos. E isso consiste em 4 capacidades fundamentais, tá? Vamos ver quais são as 4 capacidades. Vamos lá. Primeira capacidade, autoconsciência. O que seria, então, autoconsciência, né? Depois, autogerenciamento. O que é auto-se gerenciar, né? Depois, consciência social e habilidade social. Olha aqui, por 2 vezes estamos aqui focando o social, né? Vamos lá, vou pedir a ajuda de vocês para ler aqui comigo, tá?
Deixa eu ver. Adrian, já consegue ler, Adrian? Sim, senhora. Legal. Lê pra gente, então, autoconsciência. Caracteriza-se por três fatores: autoconsciência emocional, consciência emocional, que é a conscientização dos próprios sentimentos que afetam ou que afetam seu desempenho profissional. A autoavaliação, que é o conhecimento dos seus pontos fortes e das suas fraquezas. E, por último, a autoconfiança, que é o fato do líder conhecer bem as capacidades próprias permitir utilizar adequadamente. Peraí, senhora, não está aparecendo ainda. Aí que eu tô pelo celular, senhora, daí não tá aparecendo inteira. Tá faltando a última linha. Não tem problema. Tá? Eu leio aqui, então. Utilizar adequadamente as suas qualidades. Obrigada, tá, Adrian? Nada. Então, vamos lá. Ó. Autoconsciência, né? O que é consciência? O que deveria ser, então, autoconsciência? Olha lá, ó, são 3 fatores. Autoconsciência emocional, autoavaliação e autoconfiança. Então, vamos lá. Consciência. O que é eu ter consciência, né? Então, autoconsciência emocional é quando eu sou consciente dos meus sentimentos, certo? E que esses sentimentos, essas características que eu tenho, né? Elas vão afetar o meu desempenho profissional. Então, vamos supor, né? Eu reconheço que eu sou uma pessoa geniosa, né? Que eu sou uma pessoa de gênio forte, que eu sou uma pessoa que posso explodir com facilidade. Então, autoconsciência é quando eu identifico as minhas emoções, certo? É quando eu tenho essa consciência de quem eu sou. Por isso, autoconhecimento, eu me conheço, certo? E a gente não tem como a gente mudar isso, né, da noite para o dia, rapidamente, não tem como a gente fazer isso. Então, eu preciso ter autoconsciência de quem eu sou, né, das minhas emoções, e de que isso pode ocasionar e acarretar, sim, né, o meu desempenho profissional. Então, eu preciso trabalhar exatamente essa questão, tá? Depois disso, eu tenho a autoavaliação, ou seja, eu consigo avaliar os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, né? Aquilo que é forte e aquilo que é fraco, quais são as minhas fraquezas, certo? Então, a minha autoavaliação, eu consigo me avaliar, eu consigo fazer isso, eu consigo entender, eu consigo ver aonde eu sou forte e aonde eu sou fraco, tá? E eu tenho essa consciência. Então, autoconsciência. Eu sou consciente de quem eu sou e quais são as minhas qualidades e defeitos. E por último, então, a autoconfiança. O que é a autoconfiança, gente? É o fato não somente o líder, mas qualquer pessoa, tá? De conhecer bem a capacidade própria, né? De utilizar isso adequadamente as suas qualidades. Então, a autoconfiança é quando, mesmo sabendo quem eu sou, como eu sou, né, com as minhas qualidades, com os meus defeitos, com as minhas emoções, com o meu caráter, minha personalidade, eu ainda assim, eu tenho essa confiança. Eu tenho confiança em mim mesma, eu confio de que eu posso melhorar e eu sou humilde o suficiente, reconhecendo, né, as minhas falhas, de voltar atrás, de pedir perdão, de mudar o clima naquele momento, certo? Então, autoconsciência não é aquela pessoa que diz, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Autoconsciência é aquela pessoa, aquele líder que consegue entender quem quais as características que ela tem, né, as emoções que ela precisa trabalhar, ela se avalia constantemente, então ela consegue ver quando errou, quando não errou, e tem humildade para retornar, para pedir perdão, para mudar exatamente o clima, né? E isso vai diretamente a um líder que sabe se sujeitar, que sabe se pôr, né,
Exatamente nessa questão, porque eu sou líder, sou chefe, então eu não posso reconhecer as minhas fraquezas, pelo contrário. Mas a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Então, autoconsciência, ela tem 3 fatores, né? Autoconsciência emocional, autoavaliação e autoconfiança. Voltando e lembrando aqui, né? Vamos lá, capacidades fundamentais. Primeiro, autoconsciência, agora, autogerenciamento, né? O que é esse autogerenciamento? É a autogestão, certo? Vou pedir o Augusto. Pode ler? Sim, professora. Autogestão. Deriva um autodomínio, que é a capacidade de gerir as suas próprias emoções perturbadoras e os seus impulsos, canalizando-as. A transparência. O fato do líder ser franco com os outros sobre os sentimentos, crenças e ações levam a uma boa integridade organizacional. A capacidade de adaptação que os leva a adaptar-se de forma flexível aos novos desafios e de forma ágil perante as mutações, levando-os a pensar antecipadamente sobre novos dados e realidades. A capacidade de realização. Estão munidos de padrões elevados de exigência que os impede a procurar permanentemente forma de melhorar a si próprio e aos outros. A capacidade de iniciativa. Os líderes são dotados de um grande sentido de eficácia, onde aproveitam as oportunidades que surgem, em vez de ficarem à espera, e por último o otimismo. Capacidade que o líder tem em encarar todas as dificuldades e resistências com elevado positivismo, onde espera que todos não apareçam restos. Deem o seu melhor. Obrigada, Augusto. Gente, autogestão, né? Então, o autogerenciamento, né? O que é gerenciar? Ele está ligado exatamente a essa questão de ser capaz de, depois do reconhecimento, né, de autoavaliação, de gerenciar esses sentimentos, né? Então, esse autodomínio. Então, eu sei quais são os meus sentimentos, eu sei quais são as minhas emoções, eu sei como é a minha personalidade, mas eu tenho domínio sobre isso. É lógico que isso a gente faz com o tempo, né? Então, eu tenho a capacidade de gerir as minhas emoções. Aqui, né, a gente coloca como emoções perturbadoras, aqueles impulsos. Por quê? A característica da nossa personalidade, né, que vem, então, dos nossas emoções, nem sempre a gente consegue segurar, né? Então, vem aquela raiva aí já seguida, então, de uma ação, de um impulso de socar alguém, de quebrar alguma coisa. Então, essas emoções, né, trabalhar esse autodomínio leva um certo tempo, certo? A gente vai trabalhando com o tempo, a gente vai entendendo, né, se conhecendo, né, admitindo situações. Por isso que é tão importante, gente, se vocês conseguirem ir hoje à noite sobre autoconhecimento, porque a inteligência emocional, ela está ligada ao autoconhecimento, é se conhecer, né? Por que que eu estou agindo assim? Por que que eu venho agindo assim? Ela está ligada ao que, né? Então, na realidade, como a gente viu anteriormente ali, as ações, elas são somente reflexo de algo que eu preciso trabalhar que está escondido. O que que é isso que está escondido? Que é o que eu preciso identificar. Autoconhecimento é isso, tá? Então, autogestão aqui, esse autodomínio, é essa capacidade de conseguir me reconhecendo, me identificando, de dominar a mim mesmo, né? E, seguido da transparência, é um fato muito importante aqui, porque é aquilo que eu coloquei para vocês, né? Como líder, eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ser franco, né? Todos nós somos humanos e sujeitos a erros, né? Não é porque eu sou um líder que eu não vou errar. E daí é onde segue depois da humildade, né? Que é estar disposto sempre a reconhecer os erros, né? E ir lá e corrigir, certo? Então, o fato do líder ser franco com os outros sobre sentimentos, crenças, ações, leva a uma boa integridade organizacional, né? Integridade. As pessoas que trabalham, então, nessa organização são pessoas que usam de integridade, são íntegros, né? No que fazem, nas suas ações, no seu comportamento. A capacidade da adaptação.
Gente, outra coisa que a gente vai falar hoje à noite, que é sobre a resiliência, né? A gente já colocou isso lá anteriormente. A capacidade de adaptar-se, né? A questão das mudanças que acontecem. Resiliência tem a ver com isso, né? Então, que leva a adaptar-se de forma flexível aos novos desafios e de forma ágil perante as mutações. Então, eu ser capaz de me adaptar de forma rápida e constante, né? A toda mudança que acontece, que se faz necessário. Tem muita gente que ainda não conseguiu trabalhar isso em si mesmo. E a gente está vivendo um século, um momento da sociedade, né, da própria humanidade, né, de uma forma mais ampla e global, que a gente vive mudanças constantes, né? Só o que ninguém imaginava que iríamos vivenciar em 2020, e olha quanta coisa acabou acontecendo de uma forma global, né? Para toda a humanidade. E mudanças rápidas. Então, você teve que se adaptar muito rápido, certo? E isso é resiliência. Então, a capacidade de adaptação, de mudanças, certo? Levam, então, a pensar antecipadamente sobre novos dados e realidades. Ou seja, né, aquela pessoa que não fica no passado lamentando, certo? Mas que agora, no presente, eu preciso agir, certo? Essa aqui é a minha realidade. O que eu faço? E age, né? A capacidade, então, de realização. Estão munidos de padrões elevados de exigência que os impede de procurar permanentemente forma de melhorar a si próprio e os outros, certo? Então, é uma pessoa que exige de si mesma, porque já tem essa capacidade de adaptação e de mudança, né? Então, eu vivencio a realização da realidade ali e tenho que correr, né? Fazer. Capacidade da iniciativa, né? Ser aquela pessoa que é o primeiro a fazer, são dotados de grande sentido de eficácia, onde aproveita as oportunidades que surgem, então, ou seja, né? É rápido, em vez de ficarem à espera. E por último, então, o otimismo, né? Então, pessoas que tenham essa autogestão, né, que se gerenciam, são pessoas automaticamente positivas, né? Ela precisa ser, querendo ou não, porque ela já consegue visualizar todo esse cenário, ok? Capacidade, então, que o líder tem de encarar todas as dificuldades e resistências com elevado positivismo. Até porque, gente, não tem como a gente aqui, ó, falando, né, sobre capacidade de adaptação, de mudanças, de realização, né, não de conformismo, né, é bem o oposto aqui. Eu não vou me conformar, pelo contrário, eu reconheço a realidade e eu vou tomar ações. Eu sou uma pessoa com iniciativa, né, eu vejo a dificuldade, eu estou encarando a dificuldade, mas não vou ficar me lamentando, eu vou buscar a mudança, o que precisa ser feito de forma positiva, eu sou otimista, certo? Consciência social. Carlos Berra, pode ler para a gente? Cássia, pode ler para a gente, Cássia? Oi, posso sim? Oi, legal, obrigada. Oi. Deixa eu só me lembrar. Consciência social. Reúne-se a empatia, que é a capacidade de captar as emoções sentidas dos subordinados, mas que não são expressas, escutando-os atentamente e percebendo a perspectiva deles. A consciência organizacional revela-se políticos astutos, capazes de detectar as redes sociais cruciais e as relações de poder importantes. E o espírito de serviço, onde estimulam climas emocionais nas pessoas que têm contato direto com os clientes e os fornecedores, cultivando adequadamente essas relações. É só isso?
Aham, obrigada, tá? Então, de Então, nada. consciência, então, social, né? Ela fala primeiro sobre empatia, que é a gente ter essa capacidade de se colocar no lugar dos outros, né? Se colocar no lugar do outro, se imaginar, né, no lugar do outro, então o que você faria, ou o que você gostaria que fizesse se fosse com você, né? Então essa consciência social ela é muito importante, principalmente no líder, certo? Que tem a sua equipe, mas eu diria que em todas as pessoas, né? Então imagina um líder com liderados que tenham essa consciência, né? Então a equipe bem-sucedida num todo. Esse líder, então, que tem a consciência social, ele, né, vai estar escutando atentamente, percebendo a perspectiva, né, dos seus liderados. Ele tem a consciência organizacional, certo? Ele vai, então, detectar as redes sociais, né, as relações, como um poder importante, certo? Então, eu olho para as pessoas, né? Eu olho para as redes sociais, eu olho para a vida das pessoas, não somente dentro da empresa, mas no todo, certo? E tem essa consciência. Por isso, a primeira é a empatia, é me colocar no lugar das pessoas, né? De um âmbito geral, né? Não somente na equipe, naquela situação, aquela pessoa, naquele momento, mas no âmbito geral, certo? É se compadecer das pessoas, das situações, das coisas que estamos vivenciando de forma externa ou interna, né? E o espírito de serviço, né? Então, onde estimulam climas emocionais das pessoas que têm contato direto com os clientes e os fornecedores, cultivando adequadamente essas relações. Então, quando a gente fala sobre consciência social, quando a gente fala não somente de um ambiente interno, mas um ambiente externo, é estarmos prontos para trabalhar com todas as pessoas. Trabalhar o clima organizacional não somente dentro da empresa, não somente no setor que eu sou responsável, né? Mas trabalhar um clima organizacional com o meu cliente, que é externo, com o meu fornecedor, que é externo, com a comunidade, que é externa. Por isso, consciência social, ela é muito abrangente, né? E por isso que traz a empatia, que é vivenciar algo bem maior, é se colocar no lugar do outro. Então, você vai ver um quadro bem maior que sai de dentro da empresa, né? Então, por exemplo, o meu colaborador, ele está vivenciando uma situação particular. Essa situação particular não é dentro da empresa, é lá fora. Então, olha só, eu vou, né, com os meus pensamentos, com a minha forma de entender lá para fora, a consciência social, né? Eu vou com ele agora tentar vivenciar exatamente o que ele está passando, né? Não vou entender exatamente, porque não tem como ninguém sentir o que o outro sente, mas a empatia está em tentar entender e se colocar no lugar do outro, né? Então, consciência social, ela fala sobre empatia, consciência organizacional e o espírito de serviço, estar disposto a ajudar, ok? Seguindo, então, nós temos a habilidade social. Primeiro, a consciência, entender, compreender. Agora vem a habilidade, né? Que é exatamente a parte ativa, né? Kleberson, pode ler para a gente? O Kleber está sem microfone. Ah. Quer ler de novo, Gidil? Deixa que eu leio. Ok, obrigada. Habilidade social. É um dos pontos fortes. Reúnem a liderança visionária, onde geram ressonância e estimulam as pessoas com uma visão irresistível e com uma missão compartilhada. A influência, que é a capacidade de encontrar temas apelativos adequados a cada um dos seguidores, até a capacidade para conquistar a adesão dos outros e construir redes que apoiem as iniciativas. A capacidade para desenvolver os outros, mostrando interesse genuíno por eles e pelos seus objetivos. O catalisador de mudança
que é a capacidade de reconhecer a necessidade de mudança, a gestão de conflitos, sendo a capacidade de atrair todas as partes envolvidas, para compreender as várias perspectivas e encontrar um ideal que todos apoiem. E, por último, o espírito de colaboração e de equipe. Tentam transformar a motivação existente na competitividade e em climas amistosos de colegialidade, promovendo respeito pelos outros, o espírito de ajuda e de aptidão para a cooperação. Muito obrigada pela leitura. Então, a habilidade social, né, vem então diretamente a essa questão. Primeiro, a consciência, eu sei. Agora, a habilidade, eu pratico, né? Então, vem nessa questão de ser um dos pontos fortes, né? Que une, primeiro, liderança visionária. Né? Eu estou falando aqui da liderança. É o líder que consegue visualizar muito além dos colaboradores, né? Alguém visionário é aquele que consegue ver o que muitos outros não conseguem ver, certo? E ele vai fazer o quê? Se ele consegue ver lá na frente ainda o que os colaboradores não veem, ele vai vender essa ideia, certo? E ele vai vender como? Como algo irresistível, né? E ele vai compartilhar isso de uma forma que ele tem o quê? De influenciar. E ele vai influenciar de forma que os seus liderados vão comprar essa ideia, certo? E vão fazer. Por quê? Ele tem essa capacidade, ele tem essa habilidade de fazer algo, né, muito grande. Como ele primeiro tem a competência social, né, de conseguir visualizar, né, de conseguir compartilhar essa questão social, agora eu quero colocar em prática, né? Tem a questão da atividade, da atitude. Essa capacidade de desenvolver os outros, né? Vem diretamente com essa questão de coach, né? A gente vai ver depois estilos de liderança, quando eu tenho como líder a capacidade de desenvolver pessoas, né? De ensinar pessoas. Vem com a habilidade social, né? De poder levar os meus colaboradores a ter um olhar também mais avançado, de não somente olhar para o clima organizacional, para a empresa, para a organização, mas ter um olhar mais macro, né, para o todo. E ele é o catalisador, então, de mudanças, né, essa capacidade de reconhecer a necessidade de mudança, que vem ao encontro do que a gente vai falar hoje à noite, que é a resiliência, né, um ponto fundamental e que o mercado de trabalho hoje busca muito nas pessoas, né? Por quê? Quando eu consigo ter a capacidade de mudar se for necessário, mas, nesse caso aqui, a gente está vendo que é o líder que tem capacidade de reconhecer a necessidade, né? Não é somente ser hábil em passar pela mudança, mas principalmente de reconhecer a necessidade de que agora a hora é de mudar. Agora é a hora de executar uma mudança, de fazer uma mudança. Olha que responsabilidade, né? Porque ela vai enfrentar muitas pessoas que às vezes têm essa resistência de mudança, né? Ou seja, toda mudança traz uma consequência também, né? Grande, certo? Então, é uma responsabilidade muito grande. E ter essa capacidade de reconhecer essa necessidade, ela é muito importante, porque uma mudança, quando ela se faz necessária e se executa, né, ela pode trazer grandes benefícios, certo? E essa questão da gestão de conflitos, né, quando esse líder, ele traz diretamente essa questão e de que eu vou resolver, ele abraça as pessoas que estão envolvidas nessa situação, tem a capacidade de ouvir os lados e de resolver, certo? E, então, por último, o espírito de colaboração e de equipe. Tende-se, então, a ser uma pessoa que vai movimentar as pessoas, né, exatamente com essa questão da competitividade, certo? Criando, então, climas amistosos, né, aquela coisa de colegial, assim, né? Não aquela coisa de fazer os meus colaboradores serem concorrentes entre si, né, ocasionando até um clima desagradável. Não, pelo contrário, vamos trabalhar juntos, né, mas com uma competitividade sadia, certo? Trabalhando, então, essa motivação nas pessoas, tendo, então, um clima amistoso, certo?
Seguindo, então, agora, nós vamos falar, então, sobre ainda a importância, né, do que a gente falou até agora, essas relações dinâmicas entre esses 4 domínios da inteligência emocional, são os ingredientes básicos de uma eficaz liderança ressonante. Ou seja, né, quando eu consigo dominar esses 4 aspectos da inteligência emocional, então, que são ingredientes básicos, né, eu tenho uma liderança eficaz, uma liderança de sucesso, né, e eu estou fazendo, então, o uso da inteligência emocional, trabalhando o clima organizacional da minha empresa, da minha equipe, né, trabalhando, então, não somente interno, mas também externo, né, com os meus clientes, com os meus fornecedores. O clima organizacional, ele reflete comportamento organizacional. Isso é, atributos específicos de uma organização, seus valores ou atitudes que afetam a maneira pela qual as pessoas ou grupos se relacionam no ambiente de trabalho. Quando a gente fala sobre clima organizacional, a gente está falando sobre o comportamento das pessoas, dos meus funcionários, dos meus colaboradores, que frequentam esse setor, essa empresa, essa equipe, né? E que fazem o clima. Então, quando eu falo sobre clima organizacional, eu estou falando indiretamente sobre o comportamento das pessoas que vão criar o clima da organização. Então, eu como líder com inteligência emocional, né, eu preciso trabalhar o quê? A individualidade. Eu preciso conhecer os meus liderados individuais e trabalhar a emoção individual, porque juntando a individualidade eu tenho o todo eu tenho, então, o clima. O que é o clima organizacional, né? É exatamente ter essa sensação de como está a minha empresa, como está o meu setor, né? Se ele está mais frio, se ele está mais quente, né? Eu consigo sentir a temperatura da minha organização, da minha equipe, do meu setor, né? Qual é o clima? As pessoas estão motivadas? As pessoas estão tristes? As pessoas estão felizes? As pessoas estão, né, criativas? As pessoas estão esperançosas, né, por algo? Como é que está o clima organizacional? E isso vai depender muito do comportamento das pessoas, que é o que eu preciso trabalhar individualmente. E daí vem essa questão dos valores e das atitudes, né? Quais são os valores dessa pessoa? Consequentemente, quais são as atitudes, né? Voltado, então, à inteligência emocional. Dependendo qual é a emoção que eu sinto, que eu tenho, qual é a minha atitude? Isso vai gerar, então, um clima organizacional, né? E a gente vai falar, então, depois sobre a cultura. O que é a cultura organizacional? Ela vem diretamente ligada a isso, tá? Os meus valores ou atitudes, certo? O clima organizacional influencia direto ou indiretamente nos comportamentos, na motivação e na produtividade do trabalho e também na satisfação das pessoas envolvidas com a organização. Então, dependendo como for o clima da organização, né, ela vai influenciar, então, nos comportamentos, ou seja, as pessoas com os seus comportamentos, elas criam o clima e o clima, ele influencia os comportamentos. Então, o clima, ele está sendo gerido, né? O clima, ele está sendo criado por quantas pessoas? 1, 2, 3? Quem é que tem esse poder de influência que depois vai vir sobre outras pessoas? Que é essa questão da motivação, né? Que é essa questão de poder de influência. Então, quem é que cria o clima, na verdade? Certo? Então, o clima organizacional, ele influencia direto ou indiretamente nos comportamentos, na motivação, na produtividade e na satisfação das pessoas, tá? Eu estou satisfeito com o meu ambiente de trabalho? Eu estou satisfeito com essa empresa? Eu estou satisfeito com o meu cargo? Eu estou satisfeito
com o que eu vivencio dentro da empresa, com os meus dias, com as minhas ações, com as reuniões, com as coisas que são ditas. O clima organizacional, ele vai fazer a avaliação, né, de como estão os sentimentos e as emoções das pessoas, né? E quando eu consigo identificar esse clima, ele pode vir, então, influenciar direto ou indiretamente os comportamentos. E se influencia o comportamento, influencia a motivação, que influencia a produtividade e a satisfação, certo? O clima, ele retrata o grau da satisfação material e emocional das pessoas no trabalho. Então, observa-se que este clima, ele influencia profundamente a produtividade do indivíduo e, consequentemente, da empresa. Assim sendo, o mesmo deve ser favorável e proporcionar motivação e interesse nos colaboradores, além de uma boa relação entre funcionários e empresa. Então, o clima, né, ele retrata, né, ele denuncia exatamente a satisfação dos meus colaboradores, né? Eu consigo medir, então, através de uma pesquisa de clima organizacional, a satisfação dos meus colaboradores, a satisfação material e a satisfação emocional. Satisfação material seria ligada exatamente ao ambiente de trabalho relacionado, né, a todo o equipamento, né, que eu utilizo, né, mesa, cadeira, todo o material que eu tenho disponível ou não, né? Às vezes preciso de uma caneta e não tenho, às vezes preciso de papel para impressora, às vezes eu preciso de tinta para impressora, às vezes eu preciso de determinado material e não tenho, demora para chegar, de uma comunicação falha, né? Da tecnologia, do meu maquinário, de equipamento, computador, né? Parte da internet. Então, toda as reclamações são as insatisfações relacionadas ao material e relacionadas à emoção, né, as emoções que os meus colaboradores venham a sentir. Então, o clima, ele retrata, ele denuncia, né, ele traz à tona as insatisfações, certo? E isso, então, ele vai influenciar na produtividade individual e, consequentemente, numa produtividade coletiva, né? Então, de toda a organização, certo? E daí vai ser favorável, né? Mesmo deve ser favorável e proporcionar a motivação e interesse dos colaboradores. Então, se eu estou insatisfeito, como é que eu vou gerar essa questão da motivação dos meus colaboradores, né? O interesse, se há uma insatisfação. Então, a primeira coisa que eu preciso trabalhar é o clima organizacional. É procurar pesquisar a satisfação ou insatisfação dos meus funcionários em relação às emoções, né? Aos seus ideais, aos seus sonhos e ao ambiente em si, né? Do trabalho, né? E depois, então, consequentemente, eu posso trabalhar, então, a motivação, certo? Porque senão eu vou ter funcionários e colaboradores desmotivados ali, certo? Vamos lá. Nos diversos conceitos sobre clima organizacional, pode-se encontrar 3 palavrinhas-chave. Vamos lá, quais são as 3? Primeiro, cultura organizacional. O que é cultura organizacional, né? Alguns autores tratam clima e cultura como sendo coisas parecidas, fazendo sempre menção à cultura quando se refere ao clima. Isso porque a cultura influencia, sobremaneira, o clima de uma empresa. São faces de uma mesma moeda, são questões complementares. Então, a cultura e o clima, ela não é a mesma coisa, né? Depois eu vou passar vídeos ali para vocês, mas o clima, né, o que é o clima? Hoje está quente, amanhã está frio. De manhã está quente, de tarde já está frio, ou seja, o clima ele muda, né? Então, dependendo de alguma situação, de alguma ação, né, ele vai mudar, de alguma emoção, ele vai mudar. A cultura, na verdade, é aquilo que a empresa já determinou, regiu, para que fosse adotado, né? Então, às vezes é adotado, às vezes não, né? Mas é o que a empresa
já constituiu para que fosse, certo? Então, a cultura, na verdade, é aquilo que já é determinado a ser executado, a ser feito, aquilo que a organização deseja, né, ou desejaria que fosse. Já o clima é a realidade, é aquilo que realmente acontece, né? Lógico que entre o clima e a cultura, o clima é algo que está sendo trabalhado para alcançar a cultura. Vocês conseguem me entender? Participem, tá? Eu preciso saber se vocês estão entendendo. Então, a cultura e o clima, elas são coisas diferentes, mas elas são trabalham juntas, né? Elas se complementam. Satisfação, então, né, essa palavra mais presente nas definições dos diferentes autores. Direta ou indiretamente, os conceitos nos remetem à relação do clima, com o grau de satisfação das pessoas que trabalham em uma organização. Então, a satisfação é exatamente essa questão que consegue medir, então, né, essa questão da temperatura do clima, né, a satisfação ou insatisfação, as reclamações ou os elogios, né. A gente vê muito essa questão da tecnologia hoje, de fazer essa avaliação de atendimento, avaliação de comportamento, avaliação de desempenho, avaliações, né? Vários tipos de avaliações. São exatamente fazendo a pesquisa de clima, né? De várias formas, de várias linhas, né? Então, a satisfação é exatamente isso. Eu estou medindo. A satisfação está medindo, né? Exatamente essa questão que vai me dar por consequência, então, o resultado do clima. E a percepção, outra importante palavra contida nos conceitos de clima, refere-se à percepção que os funcionários têm sobre os diferentes aspectos da empresa, que possam influenciá-los positiva ou negativamente. Então, essa capacidade da percepção, né, de conseguir perceber o que está acontecendo, né, de perceber o que mudar o clima. Ela pode não estar acontecendo ainda, mas como eu tenho percepção, como eu consigo perceber, né, então ela pode mudar e alterar o sentimento ainda antes de acontecer. E nós vamos falar, então, sobre as lideranças. Mas antes das lideranças, então, eu vou passar uns vídeos para vocês que falam exatamente sobre clima e cultura organizacional, tá? Tá todo mundo aí? Todo mundo comigo? Olha, Gidil, voz boa, Augusto, monetiza a tua voz, olha só. Certo. Ok, Felipe, eu vou pedir para você ler depois, hein? Se prepara. O Felipe não pode, então eu vou pedir para, deixa eu ver, o Augusto, né, com esse vozeirão aí que vai monetizar. Depois você lê, tá? Deixa eu compartilhar com vocês o vídeo agora. Então, a gente vai entender aqui o que é cultura. E eu faço parte do time de... O que é cultura organizacional e depois, então, clima vezes cultura, tá bom? Deixa eu ver aqui, todo mundo tá vendo? Tá compartilhando, ok.
Lá vai. Olá, pessoal. Meu nome é Marcela e eu faço parte do time de Sales aqui da Solids. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cultura organizacional. Segundo o Panorama de RH, que é uma pesquisa feita recentemente com mais de 1.500 companhias, 77% delas possuem um código de cultura e um código de valor. Isso não diz necessariamente se essas empresas correspondem a esses valores necessariamente, mas diz que existe uma preocupação sobre cultura organizacional. Se a gente for falar do âmbito da antropologia, cultura nada mais é do que um código de posturas, de comportamento, a forma como um grupo se relaciona. Falando de cultura organizacional, ou seja, trazendo isso para dentro do nosso âmbito empresarial, a cultura organizacional é a soma de padrões, de formas que essa empresa tem a ditar a forma como ela pensa, as respostas sentimentais, as respostas emocionais e a forma como também os colaboradores vão agir mediante ao meio da empresa. E pensando em cultura organizacional, a gente pode dividir isso em 3 partes para a gente entender um pouquinho melhor como que é a construção dessa cultura. A gente pode falar de valores, podemos falar de incentivos e a gente também pode falar de artefatos. A começar de valores está muito ligado àquilo que as pessoas pensam. Empresas vão dizer como colaboradores se comportam, mas quem constrói esses valores são as próprias pessoas. Nesse processo também existe a mimetização, que é a própria imitação dos membros, né, que vai se perpetuar ali ao longo do tempo. Pessoas podem estar na empresa, outros líderes podem estar na empresa, mas com certeza aqueles valores originais eles vão se difundir e serão absorvidos pelos próximos membros. Antes mesmo da gente falar de incentivo, existem 2 diferenças entre valores e incentivos. Os valores eles ganham vida própria. À medida que o comportamento, né, vai sendo ditado, eles vão ganhando essa vida e com os novos membros, como a gente acabou de dizer. Os incentivos não. Os incentivos eles ditarão como esses valores são difundidos na empresa. Os mais fortes incentivos de comportamento estão totalmente ligados à promoção e à demissão de funcionários. Quando você promove um membro da sua equipe, quando você promove um colaborador, você está dizendo ali que aquele colaborador ele corresponde a alguns valores fundamentais, né, com o comportamento da empresa. Você está dizendo que aquele comportamento é um comportamento a ser seguido. E com certeza a mimetização vira um padrão ali de comportamento nos seus colaboradores. Mas quando você também demite um colaborador, baseado no comportamento, baseado no fit cultural, baseado em como ele se comporta dentro da sua empresa, você está dizendo para os membros do seu time como um colaborador não deve se comportar na empresa que ele trabalha. É muito importante que esses valores sejam fundamentalmente dissolvidos mesmo nessa empresa. Isso justifica as ações da própria gestão. É importante ressaltar que se houver falta de sincronia entre a linguagem da empresa, de acordo com aquilo que ela acredita, de acordo com aquilo que é valor, é fundamental para a organização, e as suas ações, ou seja, se eu promovo um colaborador que ele não está correspondendo aos valores da minha empresa, isso com certeza vai causar uma desmotivação dos seus funcionários. Isso com certeza vai gerar um clima organizacional ruim. E um clima organizacional ruim também afeta uma cultura, também afeta aqueles valores que já foram difundidos. Então é muito importante que a gestão, que o RH esteja muito alinhado entre tomada de decisões e os valores. E para a gente finalizar, vamos falar dos artefatos. Artefatos está muito ligado à estrutura da sua empresa. Sabe quando você entra num lugar e não existem barreiras físicas ou psicológicas até para poder ter acesso a uma liderança? Não existem aquelas portas, não existem aquelas secretárias, ou existem frases difundidas ali nas paredes falando sobre como aquela empresa vê, né, o seu produto, como ela vê o seu mercado. Essa estrutura diz muito sobre a cultura dessa organização. Algo muito interessante também sobre os artefatos é a forma que você tem de vestir, a sua liberdade, ou o café da manhã com os fundadores, um happy hour que você pode fazer às quintas ou às sextas-feiras, essas reuniões periódicas que a gente faz, fora os treinamentos. Isso tudo difunde uma cultura muito forte, né, e faz com que seus colaboradores estejam ainda mais enraizados nela. Então é isso, pessoal. Se você quiser conhecer uma plataforma completa de RH, com People Analytics e gestão comportamental, é só acessar o nosso site. Até mais! Gente, uma dica é essa Solids, né? Ele é um site muito interessante, muito legal, que fala bastante sobre essa questão de gestão de pessoas, tá? Então, se vocês quiserem, às vezes, pesquisar, saber de alguma coisa, e eles sempre estão bem atualizados, então é interessante para a gente sempre estar se atualizando, tá? Vamos seguir, então.
Antes de a gente falar sobre liderança, a gente acabou de ver um vídeo que fala exatamente sobre a cultura organizacional, né? Então, remete a essa questão dos valores pessoais, né? Que tem tudo a ver com aquilo que a gente faz em ADM, né? Que é criando as empresas lá no Projeto Aprendiz, né? E a gente precisa criar missão, visão, valores. E a gente só pode criar essas coisas quando a gente primeiro sabe da nossa missão, né? Da nossa visão e dos nossos valores pessoais primeiro. Então, quando isso ocorre, né, quando eu consigo ter os meus valores, ter a minha missão, o meu propósito de vida, né, isso bem frisado, bem identificado, né, bem real para mim, eu consigo, então, também conseguir ver isso nas empresas. E isso é tão bom quando você, como funcionário que está procurando emprego, que está entrando no mercado de trabalho, que é o que a gente está trabalhando com vocês, né? É quando você consegue identificar primeiro em si mesmo e depois, quando você está procurando emprego, você consegue identificar isso numa empresa a qual você vai trabalhar. Isso é muito bom, porque você casa os seus valores com a da empresa. Então, pensa, você trabalhando numa organização que pensa como você, né? Não vai ter problema. Automaticamente, é até óbvio, né, que haja sucesso aí nesse casamento e você vai longe aí em questão de criando um plano de carreira para você, certo? Agora, o que a gente vai ver? O clima organizacional vezes a cultura organizacional, que é aquilo que eu estava tentando explicar para vocês, que não é a mesma coisa, mas elas compartilham, né, mais ou menos, dessa questão de não serem a mesma coisa, mas serem as duas faces de uma coisa só, né? Então, vamos lá. O que é o clima, o que é a cultura organizacional, tá? Então, vamos a mais um vídeo, pessoal. Olha lá. Human Intelligence aqui da... Olá, pessoal. Eu sou a Isabela Furbino, de Human Intelligence aqui da Solid. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre clima e cultura. A cultura é um dos elementos mais importantes de uma empresa. Segundo Peter Drucker, um grande, famoso e guru da administração, a cultura devora a estratégia todos os dias no café da manhã. E o que isso quer dizer? Isso mostra pra gente que se a gente não tem pessoas dentro da nossa organização com pensamento estratégico, com uma visão estratégica, ou seja, se a nossa liderança, os nossos colaboradores não têm, de fato, esse panorama da importância da cultura, a gente realmente não consegue andar para lugar nenhum. A nossa direção fica ali sem um norte. Por isso é muito importante que a gente entenda a nossa cultura e saiba guiá-la para a origem certa, para onde a gente realmente quer que ela chegue. Ter missões e visões muito bem estruturadas e, claro, bem difundidas, são dois fatores muito importantes para que a gente tenha sucesso quando se fala de cultura organizacional. Grandes exemplos de empresas que trabalham fortemente pelas culturas que elas têm são a Ambev, a Toyota e a própria Amazon. Essas três empresas são mundialmente conhecidas, principalmente pela cultura que cada uma delas tem. Quando todo mundo que trabalha dentro de uma empresa conhece e difunde aquela cultura, a gente tem um resultado que ele é muito mais amplo. As pessoas trabalham todas para o mesmo norte. Já quando nós pensamos em clima, a gente pode traduzir um pouco disso como sendo a forma com que os colaboradores percebem quase que a atmosfera, como que está literalmente o clima do lugar em que eles estão trabalhando. Então é algo não tão direto assim e não tão robusto quanto a cultura, mas que é um braço. O clima ele faz parte da cultura organizacional. Ele é como se fosse um indicador mais imediato para a gente de como que está a nossa empresa ali naquele momento. Quando está um pouco mais quente, um pouco mais frio, nós sentimos essa mudança, literalmente falando, na temperatura. É a mesma coisa com o clima organizacional. Os nossos colaboradores percebem quando o clima está muito positivo, muito agradável,
agradável e também quando ele não está muito legal. Essa transição do clima, que pode causar na gente essa atmosfera, essa sensação positiva e negativa, ela reflete na empresa como um todo e ela pode ir além. Ela pode atingir todos os nossos stakeholders, inclusive os clientes. Muitas empresas têm muitas práticas onde os clientes visitam a própria empresa. E aí imaginem vocês, se um cliente visita uma empresa cuja atmosfera, ou seja, cujo clima não está muito legal, aquilo pode soar negativamente, vai haver um impacto negativo para aquele cliente. Porque literalmente, como a gente falou e deu o exemplo do clima frio e quente, os clientes sentem aquela atmosfera. Então, se está todo mundo respirando coisas boas e, consequentemente, as pessoas estão motivadas e podem produzir mais, a gente pode chegar num impacto tão grande que pode atingir até mesmo os nossos clientes. É muito importante ressaltar, pessoal, que o clima ele é construído todos os dias pelas relações diárias. Isso reforça ainda mais o porquê que cada colaborador tem uma fundamental importância na hora dessa construção. Por isso, assim como a cultura, quando a gente pensa em trabalhar o clima da nossa empresa, a gente tem que pensar em trabalhar colaborador por colaborador. Uma das formas de se medir o clima é pelo turnover, velho conhecido do RH, e também pelo absenteísmo. Quando uma pessoa não se sente muito motivada, quando o ambiente de trabalho não está favorável para ela, ela tende a faltar mais, a chegar mais atrasada e, consequentemente, ela tende a sair daquela empresa também. Quando a gente pensa em trabalhar em algum lugar, naturalmente a gente pensa em ter prazer trabalhando naquele lugar. E ser um lugar agradável, um lugar motivador. E quando o clima não está legal, esses dois indicadores eles podem pesar muito no bolso da RH. Por fim, sempre que a gente faz uma correlação entre clima e cultura, percebemos que qualquer mudança a longo prazo que a gente quer gerar na cultura organizacional, a gente tem que impactar o nosso clima. É através de pequenas mudanças no clima e rotineiras mudanças no clima que a gente consegue sim a longo prazo atingir a nossa cultura organizacional. Vale ressaltar, pessoal, que a construção de uma cultura e de um clima, ela não é responsabilidade só do RH. Ela é uma missão da empresa inteira. Então isso é muito importante que todo mundo saiba. E se você quer conhecer uma plataforma completa de RH, com People Analytics e gestão comportamental, entra no nosso site e acessa no link que está aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima! Legal, né, gente? Eu gosto bastante desse site, traz bastante informação. Vamos continuar, então? Conseguimos visualizar o que é clima, conseguimos entender o que é cultura, certo? E a diferença, né, e ao mesmo tempo que elas se completam, né? Deixa eu compartilhar de novo do janelinha e dar continuidade ao que nós estávamos vendo. Então, eu vou pedir para o vozeirão, que é o Augusto, né, para ler para a gente, então, os estilos de liderança, né? Então, o clima é a qualidade do ambiente de trabalho, certo? É a própria motivação dos funcionários. Então, vamos lá. Quais são, então, os 5 estilos de liderança, né? 5 ou 6 estilos que nós temos, tá? A gente vai avaliar, então, vamos ler agora, né? Quais são os estilos de liderança aqui. Então, o primeiro é o estilo coercivo, né, o coercitivo. Eu vou pedir então para o Augusto, pode ler para a gente, Augusto? O estilo coercivo. É fácil entender porque, de todos os estilos de liderança, o coercivo é o menos eficaz em muitas situações, levando em consideração o que o estilo faz ao clima de uma organização. A decisão extrema, de cima para baixo, de um líder pode destruir o nascimento de novas ideias. Algumas pessoas podem se sentir bastante desrespeitadas, que, inclusive, seu senso de responsabilidade pode esmorecer, uma vez que se sintam incapazes de agir por sua própria iniciativa. Elas podem perder seu senso de posse e se sentir um pouco responsabilizadas por seus desempenhos. O ressentimento pode ser tão elevado que muitas pessoas podem adotar uma postura rebeldia ou obediência mal intencionada. Ok. Continua aí, tá? Depois eu vou pedir para você ler para mim a próxima. Mas vamos conversar um pouquinho, então. O estilo coercitivo, né? É aquele estilo, então, né, a decisão extrema que é de cima para baixo, né? Ele é um líder que
que ele pode destruir o nascimento de novas ideias, ou seja, a forma que ele lidera pode ser agressiva demais, né? Então, ela pode se tornar um pouco perigosa, certo? Então, essa questão de termos em relação aos nossos colaboradores, aos liderados, né? Essa questão de ressentimento. Então, ela pode, sim, dependendo, né, como for, trazer, então, posturas de rebeldia, de desobediência, né, ou, então, de uma obediência mal intencionada. Então, é complicado quando eu faço uso constantemente, né, ele é um estilo de liderança, assim, que ele deve ser cuidado, né, para ser utilizado, certo? Mas vamos a um outro tipo, que é o estilo confiável. Lê pra gente, Augusto. O estilo confiável. Goleman, 2004, afirma que o estilo de liderança mais eficaz é o confiável, pois conduz para cima todos os aspectos do clima. As pessoas que trabalham para tais líderes entendem que o que eles fazem importa e por quê. Ao enquadrar a tarefa individual dentro de uma grande visão, o líder confiável define padrões que giram em torno dessa visão. Um líder confiável determina o final, mas, geralmente, dá às pessoas suficiente espaço de ação para desenvolver seus próprios meios. Os líderes confiáveis dão às pessoas a liberdade para inovar, experimentar e assumir os riscos calculados. Isso, muito bem. Então, o estilo confiável, como a própria palavra diz, né, ele confia nos seus liderados, não é uma liderança irresponsável, né? Jogo na mão dos liderados, eles fazem o que querem. Não, pelo contrário. É a mesma coisa da forma que um pai e uma mãe educam o filho, né? Ele sabe dos limites em que ele pode deixar os filhos, né, seguirem adiante. E ele dá essas limitações, porque ele sabe que ao passar desse limite pode ser perigoso, né? Então, ele vai estabelecer limites para aquela criança. Assim também, o líder com os seus liderados, quando esse líder é um estilo confiável, né? Então, quando ele faz uso dessa forma de trabalhar com seus liderados, ele está dando espaço, liberdade, para que seus liderados possam criar, possam experimentar, né? Possam, sim, executar, porque os próprios liderados, eles já conhecem o líder, eles sabem da importância e o porquê de estarem fazendo o que estão fazendo. Então, elas sentem a confiança, né, do seu liderado e automaticamente se sentem motivadas para fazer, mas elas têm os seus limites, né? Elas conhecem esses limites que o líder já estabeleceu, né? E ele estabeleceu já sabendo dos riscos, né? Então, são riscos calculados, ou seja, ele sabe até onde os liderados podem ir que eu possa me responsabilizar por eles, né? Próximo, então, é o estilo agregador. Segue aí para mim, Augusto. O estilo agregador. Esse estilo de liderança gira em torno das pessoas, pois propõe valores individuais e valorizam suas emoções mais do que tarefas e objetivos. O líder agregador aspira por manter os funcionários felizes e criar harmonia entre eles. O estilo também tem um efeito acentuadamente positivo na comunicação. As pessoas que gostam muito uma das outras falam muito. Elas partilham ideias, partilham inspiração. E o estilo conduz para cima a flexibilidade. Amigos confiam um no outro, permitindo inovações. Para um senso de reconhecimento e recompensa pelo trabalho bem feito, o líder agregador oferece amplo feedback positivo. Tal feedback tem especial potência no local de trabalho porque é muito raro, fora de uma revisão anual. Muitas pessoas usualmente não conseguem feedback em seus esforços diários, ou somente conseguem feedback negativo. Isso torna as palavras positivas do líder agregador ainda mais motivadoras. Ótimo, obrigada. Então, vamos lá. Estilo agregador. A palavra mesmo que já diz, né, que agrega, ou seja, né, é um líder que as suas ações, a sua forma de liderar é só para somar,
certo? Então, ele tem a equipe com ele, em que ele usa sempre essa questão do feedback. Seja ele um feedback positivo ou negativo, mas ele dá o feedback. O feedback negativo, ele não vai dar na frente de outras pessoas, vai ser de uma forma sozinho, com a intenção exatamente de trabalhar esse liderado, né, para melhor, certo? Para melhorar esse liderado. Ele vai valorizar, então, os seus liderados, né, porque ele acentua muito essa questão de ter os seus funcionários felizes, né, então ele cria essa harmonia, ou seja, ele trabalha exatamente o clima organizacional, ele conhece os seus liderados e ele promove, então, para que haja um clima organizacional satisfatório, né, ele quer exatamente que os seus liderados, eles estejam satisfeitos com o local de trabalho, com a forma de trabalhar, e por isso que ele propõe exatamente essa questão de bastante feedback, bastante retorno, né, dos seus trabalhos, ou seja, reconhecimento. Ele vem exatamente para somar, para agregar, né? Então, o feedback, ele é muito positivo, né? Sendo utilizado aí adequadamente, ele é muito positivo e é bem usual, deve ser realmente feito. E o estilo agregador, ele utiliza muito dessa questão do feedback. Seguindo adiante, nós temos aqui, gente, eu esqueci de falar, mas o estilo agregador, o que ocasiona, né? Ele possibilita, então, que os seus liderados com tanto feedback, que eles possam inovar, né? Possam ter espaço para criar. E eles se sentem seguros, né? Em criar, em mostrar, em falar, porque tem muito feedback, muito retorno. Estilo democrático. Lê para a gente, Augusto. O estilo democrático. Por depender tempo obtendo ideias das pessoas e abastecer-se, um líder constrói confiança, respeito e compromisso. Ao deixar os trabalhadores, por si só, terem uma palavra nas decisões que afetam seus objetivos e como fazer esse trabalho, o líder democrático conduz à elevação da flexibilidade e da responsabilidade. E ao ouvir as preocupações dos funcionários, o líder democrático aprende o que fazer para manter o moral alto. Então, o estilo democrático, né? A própria palavra diz, democracia, né? É aquele que não toma as decisões sozinhos, né? Ele chama para reunião, ele ouve a opinião de todo mundo, né? E ele vai construindo, então, essa confiança, esse respeito, esse compromisso com todos os seus liderados, colaboradores, trabalhadores, funcionários, né? Com todas essas pessoas, fazendo com que haja exatamente uma decisão comum, né, de comum acordo com todos, e que todos, então, se sintam satisfeitos, né? Então, o estilo democrático é visando exatamente a satisfação de todos, com essa questão de que ouve todos, né, e vamos tomar a decisão que seja comum a todos, certo? Totalmente democrático, né? E tem o estilo agressivo, gente. Vamos lá, então. Augusto, lê pra gente. O estilo agressivo. Como estilo coercivo, o estilo agressivo tem seu lugar no repertório do líder, mas deve ser usado de forma reduzida. Afinal, a marca do estilo agressivo parece admirável. O líder estabelece padrões de desempenho extremamente altos e exemplifica a si mesmo neles. Com rapidez, ele aponta, com exatidão, os desempenhos medíocres e exige mais dessas pessoas. De fato, o estilo agressivo destrói climas. Muitos funcionários se sentem sobrepujados pelas exigências agressivas por excelência e seu moral cai. Exato. Então, o estilo agressivo, ele é um pouco parecido com o coercitivo, né? Coercivo. O que acontece aqui? Como ele estabelece esses padrões altos, né? Com exigências, né, pela excelência, e ele se coloca muito como eu faço, eu já fiz, e eu consigo, e eu quero, dessa forma, ele acaba trazendo para o clima, né,
algo ruim, né? Se torna um clima pesado, porque nem todos os funcionários vão alcançar esses níveis elevados que é exigido por esse estilo agressivo, né? Não vou dizer que às vezes não é necessário, às vezes é necessário, mas ele deve ser usado de uma forma bem reduzida, né? Lá de vez em quando, dependendo a quem que nós queremos atingir com isso. Às vezes tem algumas pessoas que precisam realmente dessa cobrança elevada, assim, né, para desenvolver. Mas por isso que ela é, assim, usado lá de sempre sendo usado de qualquer forma, ou sempre sendo usado vão se desmotivar, né, vai trazer aí um desempenho, né, aliás, vai atrapalhar o desempenho das pessoas. Então, essa questão de usar esse estilo agressivo aí, ele deve ser cuidar, né, para utilizar, não pode ser sempre utilizado, ele tem que ter um foco, senão eu vou acabar com toda a equipe, né, e com todo o clima organizacional, certo? E um líder dotado de inteligência emocional, ele vai entender quando ele pode usar, então, esse estilo agressivo, né, para determinada situação com determinada pessoa, certo? E por último, então, o estilo conselheiro. Lê para a gente, Augusto. O estilo conselheiro. Os líderes conselheiros ajudam os funcionários a identificar suas forças e fraquezas exclusivas e atá-las às suas aspirações pessoais e de carreira. Os líderes conselheiros sobressaem na delegação de poderes. Eles dão aos funcionários tarefas desafiadoras, mesmo que isso signifique que as missões não serão executadas rapidamente. Em outras palavras, esses líderes concordam em erguer com falha em curto prazo se isso promover um aprendizado no longo prazo. Muito bem. Então, o estilo conselheiro é aquele coach, né? Ele vem exatamente para ensinar os seus liderados. Ele dá esse espaço, ele dá essa oportunidade, ele acredita nos seus liderados, né? E promove exatamente isso. Ele ajuda, ele aconselha, ele ensina, ele reconhece as forças e as fraquezas, né? E ele está ali exatamente para ajudar a melhorar, então, as fortes, né? E trabalhar, então, as que são fracas, certo? Então, o líder conselheiro, né? Ele sabe exatamente delegar, né, as ações, as atividades, os poderes, porque ele conhece os seus liderados, né? Então, ele sabe para quem eu posso dar específicas atividades e ações, não é para qualquer pessoa que eu posso pedir para executar tais tarefas, né? E ele sabe exatamente delegar para quem eu posso dar o quê, certo? Porque ele conhece, ele sabe quando eu preciso desafiar, quando eu preciso ensinar, quando eu preciso puxar um pouquinho a cordinha, quando eu posso soltar. Então, é um estilo conselheiro, que está ali para aconselhar, para ensinar, para mostrar, né? Para direcionar. Certo? E para a gente concluir, então, diante da nova realidade competitiva e do crescente nível de exigências dos clientes, torna-se inevitável a aplicação da inteligência emocional no local de trabalho e nas organizações, sendo uma condição indispensável ao planejamento das habilidades empresariais no que se refere à liderança, ao clima e à cultura organizacional. Gente, a gente, como professores, né, do SEBRAC, aqui trabalhando tanto nas aulas como nas oficinas, o nosso objetivo central e maior é preparar vocês para o mercado de trabalho. E hoje o ponto fundamental que o mercado exige e que espera é que realmente os funcionários, os colaboradores, as pessoas saibam trabalhar com inteligência emocional. Tudo que a gente viu, né, conseguiu entender aqui, é que trabalhar isso, junto, né, com o que eu estou falando bastante aqui, que é autoconhecimento, que a gente vai estar trabalhando hoje à noite às 7 horas, lá no SEBRAC pessoalmente,
é exatamente isso, é inteligência emocional. Primeiro é eu me conhecer, quais são as minhas emoções, trabalhar essas emoções, né? E, consequentemente, então, no meu trabalho, na organização, né? No meu atendimento ao cliente, a fornecedor, cliente interno e externo, com todas as pessoas, criando relacionamentos saudáveis, certo? Então, gente, terminamos aqui o nosso encontro online. E depois, então, eu vou baixar agora o vídeo de hoje que está sendo gravado, tá? E mando para vocês lá no WhatsApp e a atividade também, tá bom? E, se possível, se vocês puderem estar comigo hoje à noite lá, eu agradeço, tá? Vai ser muito interessante a gente trabalhar esse assunto de autoconhecimento, tá? Um beijo, então, no coração de vocês e a gente se vê por aí, tá bom? Sucesso, pessoas! Bom final de semana!